Muito boa noite a todos. Vamos dar início então a esta nossa noite de estudos e de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos instrua e aumente em nós a nossa familiaridade com Deus através da sua santa palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, orai por nós. Santa Helena, orai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram se assentar então. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas a essa nossa noite de estudos, como nós tradicionalmente fazemos todos os anos. Gostaríamos de propor, inclusive, mais, mas às vezes o tempo é um pouco escasso para todo mundo, né? Todo mundo veio com a corda no pescoço com a questão de horário, mas esse nosso encontro com a palavra de Deus não é algo facultativo, né? Isso porque São Jerônimo falava que desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. A ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Ou seja, quando nós queremos de fato conhecer o rosto de Deus, nós precisamos passar por esse instrumento através do qual a revelação chega até nós, que é a palavra. E tradicionalmente, a igreja no Brasil propõe este mês de setembro como sendo o mês da Bíblia. E anualmente a gente tem a oportunidade de estudar algum livro. No ano passado estudamos o livro do profeta Ezequiel. E neste ano já viemos para o Novo Testamento. Esse ano, o objeto desse mês da Bíblia, de estudo, é a carta de São Paulo aos Romanos. Ano que vem voltamos para o Antigo Testamento, e assim vamos alternando, de modo que sempre vamos tendo esta oportunidade de crescer no conhecimento da palavra, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Pois bem, estudar a carta aos Romanos é estudar um dos escritos mais importantes de todo o Novo Testamento. E por que nós podemos falar isso? Porque em torno da carta aos Romanos surgiram debates que marcaram profundamente a história do cristianismo, tal como nós o conhecemos hoje em dia. Graças a essa reflexão em torno da carta aos Romanos, por exemplo, é que houve, através da sua leitura, obviamente enviesada, condicionada por diversos fatores históricos, houve essa ruptura, por exemplo, entre os cristãos no Ocidente, gerando aí este ramo do cristianismo formado por Lutero e seus sucessores, Lutero e tantas outras denominações religiosas. Muito daquilo que os protestantes passaram a afirmar a partir de Lutero tem origem aqui, nesta interpretação que foi feita a partir da carta aos Romanos. Diversos conceitos que nós pretendemos tratar aqui, ainda que de modo bastante elementar. Já quero fazer uma advertência a vocês nesse dia de hoje. Em primeiro lugar, o fato de nós estudarmos 2 dias a carta aos Romanos não confere a ninguém aqui um diploma, por exemplo, de conhecedor da carta aos Romanos. Não. A gente conhece a carta aos Romanos quando se senta e lê esta carta. Então, o que eu sempre digo aqui para vocês é que esse nosso curso bíblico, esse nosso estudo da Sagrada Escritura, não dispensa em nenhuma hipótese esse trabalho pessoal que vocês são chamados a fazer em casa, lendo, rezando, meditando a palavra. De nada adiantaria nós estudarmos para depois não podermos beber este fruto da palavra através desse contato íntimo e aconchegado com a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, este momento é um convite para vocês poderem fazer esse encontro e se aprofundarem nesse conhecimento da palavra.
Agora, voltando aqui para a carta aos Romanos, o que nós vamos falar nesse dia de hoje? Óbvio que a carta aos Romanos, das cartas de Paulo, é a maior de todas, tá? Nós temos, assim, quantitativamente falando, um número infinitamente superior, inclusive, de capítulos às suas grandes outras cartas. Entretanto, quando nós olhamos na Sagrada Escritura, a carta aos Romanos, ela vem logo ali depois dos Atos dos Apóstolos, né? Temos os Evangelhos, Atos e Romanos, que é a primeira epístola de Paulo. Entretanto, apesar de esta carta estar ali, neste lugar, ser a primeira na ordem das cartas, ela definitivamente não foi a primeira carta escrita por Paulo. Nós precisamos entender o contexto em que Paulo se encontra para depois nós podermos ter um contato com o texto da carta aos Romanos. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, ele, quando se converte, né, após aquele seu famoso encontro com o Senhor na estrada de Damasco, né, ali ele tem esse encontro fulminante com o ressuscitado. O próprio Paulo diz que depois daquele momento, o que ele faz? Ele não vai para casa ficar de pernas para o ar, não. Paulo, a partir daquele instante, já inicia a sua carreira missionária. Ele vai para a Arábia por um tempo, depois se estabelece na sua cidade natal de Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor, a atual Turquia, e depois, a convite de Barnabé, ele se estabelece em Antioquia, na Síria. E ali permanece com Barnabé por um tempo, evangelizando. Esses dois personagens, Paulo e Barnabé, eles vão sair fazendo inúmeras viagens apostólicas, que tinham o objetivo de fundar comunidades e de levar o evangelho onde a palavra ainda não tinha chegado. Então, primeiramente, Paulo e Barnabé vão ali na sua primeira viagem na Ásia Menor, percorrem um trecho, fundam igrejas, depois voltam reforçando a pregação nessas comunidades, se estabelecem em Antioquia de novo. Acontecem diversas coisas, Paulo e Barnabé se separam, né, por diversas outras razões que não tem necessidade de nós entrarmos aqui nesse momento, e Paulo e outros colaboradores desta vez fazem uma segunda viagem missionária. Nesta segunda viagem missionária, Paulo consegue levar o evangelho pela primeira vez até a Europa. O evangelho chega no norte da Grécia, lá onde estão aquelas famosas igrejas de Tessalônica, de Filipos, né, as quais inclusive Paulo escreve algumas de suas cartas. E depois Paulo vai descendo pela Grécia, chegando em Atenas, Corinto, e depois se estabelece por um tempo em Éfeso. Depois ainda existe uma terceira viagem missionária, na qual Paulo novamente vai visitar essas comunidades que ele tinha fundado e vai fundar evidentemente outras igrejas, né, que estavam sob o seu cuidado. Só que chega um momento na vida de Paulo que aquele território ali, e aliás, Paulo nesse sentido é um dos atletas do evangelho mais surpreendentes da história do cristianismo, porque num curtíssimo espaço de tempo, aproximadamente aí nós temos uns 15 anos de ministério, Paulo conseguiu encher a Ásia Menor de comunidades cristãs. Ou seja, um território vastíssimo, que até então não tinha nenhuma igreja, nenhuma comunidade cristã. De repente nós temos este lugar, uma verdadeira constelação de comunidades, igrejas fundadas por ele, por Paulo. Só que chega um ponto que Paulo já não tinha mais território ali na Ásia Menor para evangelizar. E é neste contexto
que se insere então a carta aos Romanos. Tá bem? Então, a carta aos Romanos, ela marca esta nova etapa do ministério paulino. Ele já fundou comunidades na Ásia Menor, agora ele está de olho em territórios mais longínquos. Porque uma coisa importante a gente considerar: Paulo, ele não levava o evangelho em qualquer lugar. Paulo tinha por princípio sempre levar o evangelho àqueles lugares onde a palavra ainda não tinha sido anunciada. Primeiramente, esse era um dos critérios. E o segundo critério de Paulo, lógico, por consequência, Paulo não pescava em aquário alheio. Ou seja, se nesta igreja, se nesta cidade já existe uma comunidade cristã fundada com a autoridade de um outro apóstolo, ali eu não vou. Paulo respeitava a atividade missionária dos outros apóstolos. Um parênteses, aqui é importante a gente perceber que é interessante que Paulo tinha essa delicadeza em relação aos outros. Ele não invadia o espaço missionário dos outros, mas constantemente Paulo teve de lutar contra invasores do seu próprio espaço. Muitos pregadores de fora vinham semeando falsas doutrinas, tentando jogar a comunidade de Paulo contra o apóstolo, enfim. Então, esse respeito que Paulo tinha, ele não recebeu de volta, e por isso ele sofreu muito, inclusive, quando ele fundava aí e assistia a essas comunidades. Pois bem, então, qual é o objetivo de Paulo a partir desse momento específico da sua vida? Então, veja, irmão, não estamos no início da carreira de Paulo. Nós já estamos falando aqui de um Paulo mais maduro, um Paulo que já tem uma longa experiência nas costas de pregador do Evangelho, um Paulo que fundou inúmeras igrejas, comunidades, que já passou por diversos perigos, um Paulo que inclusive já escreveu outras cartas. Por exemplo, Paulo já tinha escrito a sua carta, as suas cartas aos Coríntios. Paulo já tinha escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, já tinha escrito a carta aos Gálatas. Muito embora elas apareçam depois na Bíblia, depois de Romanos, elas cronologicamente, elas vêm antes. E agora Paulo, portanto, nesta maturidade da sua vida, não somente maturidade de idade, mas também maturidade do seu pensamento teológico, do seu ministério apostólico, agora é o momento de Paulo, então, escrever esta carta. Por quê? Porque ele tem uma intenção. Já que eu fundei comunidades aqui nesta região da Ásia Menor, e não existe mais território para mim, então agora eu preciso desbravar outros lugares. Portanto, Paulo queria levar o Evangelho já não mais no Oriente, mas sim para o Ocidente. Ele tinha o sonho de levar o Evangelho até os confins da terra. E onde era o fim do mundo naquela época? A Espanha. Paulo tinha o desejo de levar o Evangelho até a Espanha. Só que para chegar à Espanha, ele necessariamente precisaria passar por Roma, que era o coração do mundo antigo. Então, aí a gente consegue entender por que Paulo, então, escreve esta carta aos Romanos. Eu disse que Paulo, ele tem toda essa delicadeza de não entrar em espaço alheio, né? Mas nós daqui a pouco vamos dizer que Paulo, quando vai escrever esta carta aos Romanos, já havia igreja cristã lá em Roma. Ou seja, é a única carta que Paulo escreve para uma comunidade que não foi fundada por ele, que não foi fundada por ele mesmo, por Paulo. Então, o objetivo desta carta, obviamente, é preparar esta sua ida até Roma. Ele precisava fazer uma escala em Roma antes de prosseguir a sua viagem até a Espanha. Então, até aqui, está tudo certo?
Tudo bem? Pois não. O senhor falou que como a igreja foi fundada por Paulo. Mas então, em que sentido ela surgiu? Nós vamos tocar nesse assunto. Vamos tocar nesse assunto. Tá? Bom, eu disse, Paulo tinha um princípio missionário. O princípio missionário de Paulo era aquele de não invadir o território alheio. Mas, uma vez que falta esse espaço para ele, naquele lugar, ele agora quer desbravar novas frentes de evangelização, e para isso ele tem esse desejo de ir até a Espanha. Então, acontece aqui nesse momento esta virada decisiva no ministério paulino. Ele quer chegar até a Espanha e, para tanto, ele precisa fazer esta sua parada em Roma, porque objetivos claramente missionários de levar então o evangelho mais adiante. Esta é a razão de ser então de Paulo precisar escrever esta sua carta. Tá? Então, Paulo ainda nunca tinha colocado os pés em Roma, tá? Quando ele escreveu esta carta aos romanos. Pois bem, o obstáculo imediato era justamente esta. Ele tinha, antes de Paulo realizar este seu desejo de ir até Roma, Paulo precisava fazer uma coisa antes. Ele, durante a sua terceira viagem missionária, terceira e última que ele percorreu ainda, bom, nesse caso aqui, daqui a pouco vamos dizer onde Paulo estava, não na Ásia Menor, mas ele estava já na Europa. Mas ele precisava antes ir a Jerusalém para só depois ir para Roma. Este era o obstáculo de Paulo, tá? De fato, isso acontecerá, né? Ou seja, Paulo planejava de Jerusalém ir para Roma, só que não acontece do jeito como Paulo tinha programado, porque quando Paulo está em Jerusalém, ali acontecerá a sua prisão. Ele vai ser preso quando ele faz um passeio ali pelo templo de Jerusalém, vai ser encaminhado depois para Cesareia Marítima, e como prisioneiro ele será encaminhado até Roma, onde nós sabemos que vai terminar a sua vida. Ele será martirizado, decapitado em Roma, tá? Então ele vai para Roma, mas não como peregrino, digamos assim, não como viajante, ele vai como prisioneiro, de Jerusalém para Roma. Pois bem, agora vamos falar um pouco desta comunidade para a qual Paulo se dirige, a comunidade de Roma. Como eu disse a vocês, a comunidade de Roma foi uma comunidade que a comunidade cristã não foi fundada por Paulo. E quem é o evangelizador? Quem é essa primeira pessoa que anunciou o evangelho em Roma? Nós não sabemos. Essa notícia não chegou até nós. O fato é que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, vocês lerem logo nos primeiros versículos da carta aos Romanos, Paulo vai saudar os romanos dizendo que a vossa fé se tornou conhecida no meio de nós. Ou seja, essa igreja já estava estabilizada, ela já gozava de fama e de prestígio. Então, quando Paulo escreve esta carta, digamos, a coisa já está estabelecida, já está sólida ali em Roma. Então, não sabemos quem fundou esta igreja. É lógico que a igreja de Roma, ela se orgulha de ter como colunas os apóstolos Pedro e Paulo. Mas por que Pedro e Paulo? Não é porque eles foram os primeiros a levar o evangelho até lá, mas porque eles foram martirizados em Roma. Ali eles morreram. Então, por isso que nós já dizemos que Pedro e Paulo são colunas da igreja de Roma. Agora, quem levou o evangelho? Não sabemos ao certo. Provavelmente, algum judeu daquela época que tinha aderido ao evangelho, é muito provável que ele tenha levado o evangelho pela primeira vez para a cidade de Roma. E por que nós podemos supor que algum judeu cristão que levou o evangelho para Roma?
A comunidade judaica de Roma era uma comunidade muito antiga. Já se sabe da presença de judeus em Roma desde o século II antes de Cristo. Ou seja, judeus que abandonaram a Palestina, saíram da Palestina por diversas razões, tá? Saíram da Palestina por questões de guerra, por questões econômicas, por diversas razões, eles acabaram, saindo daquele lugar e se estabelecendo em outras partes do mundo antigo. E Roma é obviamente, desses lugares onde os judeus vão se estabelecer. E estima-se que houvesse uma comunidade de cerca de 50 mil judeus em Roma no século I. 50 mil judeus, ou seja, não é um número desprezível, de pessoas. Esses 50 mil judeus estavam organizados em diversas sinagogas, diversas casas de oração, cada qual com suas peculiaridades, cada qual com as suas características próprias. Então, muito provavelmente, os primeiros cristãos de Roma, eles tinham muito forte esta marca, esta identidade judaica. Quando eu digo que eram judeus cristãos, o que isso quer dizer? Eram cristãos no sentido de que aceitavam Jesus como Messias, mas, por outro lado, eles não abandonavam as suas antigas tradições judaicas. Continuavam a manter, por exemplo, certos rituais de alimentação, certos costumes. Eles continuavam a viver como judeus, porém professando a sua fé em Jesus Cristo. Tá? Esta era a base, o primeiro núcleo da comunidade romana. Depois, a estes judeus convertidos foram se ajuntando outras pessoas, já não mais do povo judeu. Os pagãos foram se convertendo também ao cristianismo, de modo que, quando Paulo escreve a sua carta aos romanos, o maior número de pessoas da comunidade cristã já não era mais de judeus convertidos ao cristianismo, era certamente de pagãos convertidos ao cristianismo. E daqui a pouco nós vamos ver algumas razões que nos levam então a falar disso, tá? Então, a origem da comunidade, origem desconhecida, não sabemos quando nem quem fundou esta comunidade. O fato é que Paulo se dirige a esta igreja de maneira muito respeitosa, reconhecendo a história, a tradição. Acabou. Me caçaram a palavra. Pois bem, então, me perdi, onde é que eu estava? Pelo visto vocês também se perderam, né? Tá bem, vamos lá. Então estamos falando da origem da igreja, da origem da igreja cristã de Roma, né? Origens desconhecidas. E quando Paulo se dirige a esta comunidade, então, uma comunidade que já tem uma certa caminhada, tá? Quando Paulo escreve esta carta, onde ele está? Nós, obviamente, ele não diz, eu estou aqui em tal lugar assim, ele não diz isso. Mas, através de algumas outras informações que nós encontramos nesta carta, nós podemos deduzir o lugar onde Paulo estivesse. Como eu disse a vocês, Paulo estava na sua terceira viagem missionária. Então, os Atos dos Apóstolos descrevem ali o lugar, as cidades pelas quais Paulo passou durante esta sua viagem. E nós podemos então supor que Paulo estivesse na cidade de Corinto, na Grécia, quando ele escreveu esta sua carta aos romanos. E por que Corinto? Por causa de algumas informações que nós temos.
Por exemplo, na carta aos Romanos, ele diz ali no capítulo 16: saúda-vos Gaio, que hospeda a mim e toda a igreja. Então, quando Paulo está escrevendo esta carta aos Romanos, ele está hospedado por um certo Gaio. Curioso é que esse mesmo Gaio, ele aparecerá de novo agora na carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Dou graças a Deus por não ter batizado ninguém de vós quem? De vós coríntios, a não ser Crispo e Caio. Na verdade, Gaio e Caio, mesma pessoa, certamente. Tá? Então percebam que Caio ou Gaio era um morador de Corinto, e no momento em que Paulo escreve esta carta, ele está hospedado justamente nesse lugar, na casa de Gaio. Então, um indício de que Paulo estava em Corinto. O segundo indício é esta menção que ele faz de Febe. Febe era uma diaconisa. Tá? Recomendo-vos Febe, nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia. A igreja de Cencreia, o que quer dizer isso? Cencreia era o porto justamente de Corinto. Então, Febe, quando ele fala dessa diaconisa, que ele vai, certamente Febe é esta emissária, por meio da qual esta carta vai chegar até os romanos. Tá? Então, ela é portadora da carta aos romanos. Tá? Então, um outro indício que nos leva para esse lugar. Paulo provavelmente está aí concluindo essa terceira viagem missionária. Ele já fez essa coleta em favor de Jerusalém. Antes de partir para Jerusalém, ele se detém ali por 3 meses em Corinto. Essa informação nos é dada nos Atos dos Apóstolos. Então, por 3 meses ele está ali em Corinto. Durante esses 3 meses ele escreve essa carta aos romanos e depois parte para Jerusalém, com o objetivo de ir depois até Roma. Tá? Bom, como eu disse a vocês, a comunidade era profundamente marcada por esse contexto judaico. A comunidade de Roma, ela se orgulhava muito dessas raízes judaicas. Só que, o que acontece? Como eu disse a vocês, os judeus eles se organizavam em várias sinagogas dentro da cidade. E é interessante que nós vamos ter algumas informações que nos levam a crer que, com o passar do tempo, a comunidade de Roma ela vai se modificando. Originalmente, muitos judeus, predominantemente judeus. Depois, os pagãos começam a ser maioria. E quando nós podemos evidenciar isso? De novo, não é que Paulo nos dá essa informação assim de bandeja, mas ele deixa escapar isso. Eu disse que Paulo não conhece ainda a comunidade de Roma. Ele conhece de ouvir dizer. E é muito provável que ele conheça também algumas pessoas que ou se transferiram para lá, que ele encontrou ao longo da vida e que agora estão morando em Roma. A gente não sabe, as notícias correm, né? Então Paulo conhece algumas coisas de ouvir dizer da igreja de Roma. Então percebam o que ele diz aqui a respeito dos fiéis de Roma. E a vós, nações, eu digo, enquanto apóstolo das nações, eu honro o meu ministério. A vós, nações. Este termo, nações, para nós pode parecer assim, digamos, um termo bobo, banal, mas para os judeus, no contexto judaico, eles costumavam fazer uma distinção entre Israel e as nações. Ou seja, Israel é o povo eleito. Quem são as nações? São os pagãos. Então percebam como que Paulo se dirige então aos romanos. E a vós, nações, portanto, a vós, pagãos, que eu me dirijo. Então, já podemos imaginar aqui a preponderância desse elemento na comunidade. E não escondo, irmãos, que muitas vezes me propus ir ter convosco, e fui impedido até agora,
para colher algum fruto também entre vós, como entre as outras nações, como entre os outros pagãos, podemos traduzir dessa forma também. Então, isso de novo, deixa escapar que esse elemento pagão era muito marcante na comunidade. E por fim, esta informação que nós encontramos aqui no capítulo 6: graças a Deus, vós, outrora, escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. Jamais Paulo diria isso para um judeu: vós, escravos do pecado. Não, o judeu nunca foi escravo do pecado. Ele sempre se viu como servo do Senhor, como praticante da lei. Escravo do pecado, não. Eles se orgulhavam disso, inclusive. Depois, como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem, para viver desregradamente. Um judeu vivendo na escravidão da impureza e da desordem, desregradamente, não, jamais. Ou seja, certamente Paulo aqui está se dirigindo a este elemento pagão. Basta considerar, minha gente, que naquele contexto da época, os pagãos não tinham os mesmos critérios de moralidade que os cristãos, tá? Não tinham, não se comportavam moralmente falando como os cristãos. Coisas que eram abomináveis para os cristãos eram perfeitamente normais para aqueles que não acreditavam, tá? Então isso comprova então que Paulo, a comunidade de Roma, era uma comunidade que tinha passado por esta transformação. Agora o elemento pagão era muito marcante. Eu dizia dessa comunidade marcada então pela presença judaica muito forte. E esta informação, existe uma informação que nós temos de um autor não cristão, não bíblico, chamado Suetônio. Suetônio é um historiador que escreveu uma obra chamada A Vida dos Césares, ou seja, a biografia dos imperadores de Roma. E ele ia narrando cada feito dos imperadores, cada ação que eles tinham realizado. E quando ele conta a vida de Cláudio, um dos imperadores de Roma, ele fala que Cláudio, ele, por volta ali desses anos 49, aproximadamente, anos 49 e 50, ele expulsou todos os judeus de Roma, porque eles estavam causando desordem na cidade, por causa de um tal Cresto. Se você for lá na vida dos Césares, vocês encontram isso. Ou seja, obviamente, Suetônio, ele não entendeu muito bem o motivo da briga. Eu dizia a vocês que havia várias sinagogas, e naquele primeiro momento, os cristãos, eles também tinham certamente as suas sinagogas. E o que diferenciava o cristão do judeu? Eles faziam praticamente tudo igual, só que os cristãos admitiam Jesus enquanto seu Messias, os judeus não. Então, o que provavelmente aconteceu nesse contexto? Que eles estavam dentro destas sinagogas discutindo, não por causa de um tal de Cristo, mas sim por causa de Cristo. A palavra Cristo quer dizer Messias. Então, a coisa chegava às vias de fato, eles se pegavam na trocada, tá? Discutindo aí quem era o Messias ou não. Então Cláudio, para poder acabar com essa confusão, ele decidiu expulsar todos os judeus de Roma. Obviamente, é muito provável que depois alguns puderam retornar, podemos supor, inclusive depois da morte de Cláudio, isso tenha acontecido, tá? Então, no momento da composição da carta, Paulo está, como eu disse a vocês, em Corinto, se preparando para ir a Jerusalém, e existe também um elemento de tensão dentro da comunidade de Roma. Eu disse que Paulo não escreve esta carta para resolver nenhum problema interno, mas ele sabe que existem certas questões que precisam ser respondidas. Uma das questões que Paulo vai tentar ajudar essa comunidade a resolver
é a disputa entre os fortes e fracos. O tempo passa e as coisas não mudam, né? Os fortes e os fracos, aqueles que se julgavam mais fortes, que menosprezavam aqueles que se sentiam mais fracos. Ou seja, tínhamos facções, grupos dentro da igreja de Roma. E Paulo vai ajudar esta comunidade a tentar resolver esta questão. Depois nós vamos entrar nestas. Ele ajudou para poder resolver isso. Saber, ele escreve, aborda este problema na esperança de ajudar a comunidade a superar essa tensão. Pois bem, para que Paulo escreve esta sua carta? Para que Paulo escreve essa carta? Bem, a primeira missão, a primeira intenção de Paulo, ao escrever esta carta, é obviamente fazer com que esta carta seja uma espécie de carta de apresentação dele mesmo. Já que a comunidade não o conhecia, ele queria apresentar, digamos assim, as suas credenciais. Só que Paulo não vai falar sobre si mesmo. Paulo vai falar sobre o seu ministério, sobre o evangelho que ele anuncia. Então, quando vocês me receberem, vocês estarão recebendo esta mensagem, esta palavra. Então, um dos objetivos de Paulo, ao escrever esta carta aos Romanos, é apresentar o evangelho que ele tinha espalhado por todas as igrejas que ele havia fundado. Primeiro objetivo é esse, tá? Segundo objetivo, como eu disse a vocês, era preparar esta sua escala em Roma para chegar até a Espanha. A história da igreja nos dá duas informações. A gente não sabe qual é a verdadeira, tá? Nesse caso. Existem algumas fontes antigas que dizem que Paulo, ele foi prisioneiro, como eu disse, de Jerusalém para Roma, e ali em Roma, durante o reinado de Nero, Paulo foi decapitado depois de ser julgado pelo imperador. Esta é a primeira parte, primeiro ramo da tradição. Um segundo ramo de tradição, aí inclusive São Jerônimo está nesta linha, né? Diz que Paulo foi submetido a um julgamento pela primeira vez, foi absolvido desse julgamento, ele conseguiu chegar à Espanha, depois voltou e morreu em Roma, Marte, submetido uma segunda vez a um julgamento. Isso aqui não tem como a gente comprovar. O que nós temos são tradições antigas, aí do século III, IV, que chegaram até nós. São tradições bastante veneráveis, mas não tem como a gente comprovar se de fato Paulo conseguiu realizar esta sua missão de levar o evangelho até a Espanha, tá? Mas seja como for, ele tinha esse objetivo, e Paulo foi até mais adiante, né? Mesmo com a sua morte, depois da sua morte ele continua a levar o evangelho a outros lugares. Como eu disse, havia então um conflito de princípios, porque Paulo, ele reconhecia que Roma não pertencia a ele enquanto apóstolo, mas ele precisava passar por ali. Portanto, ele, quando escreve esta carta aos Romanos, ele não tem o objetivo, muito embora ele apresente o seu evangelho, Paulo deixa claro na carta aos Romanos que o objetivo desta carta é recordar aquilo que os romanos já sabem. Por isso que, ou seja, ele procura encontrar uma saída diplomática, né? Então eu não estou aqui semeando em terreno alheio, não, eu estou simplesmente lembrando, reforçando aquilo que vocês já sabem. Eu estou falando de novo aquilo que já é de conhecimento de vocês. Então Paulo, ele se aproxima de maneira muito respeitosa da comunidade de Roma, tá bem? Bem, com relação aqui às questões do texto da carta aos Romanos, nós sabemos, evidentemente, que a carta ela é inquestionavelmente
uma carta paulina. O que isso quer dizer? Se sabe, se acredita hoje pela pesquisa crítica que de fato Paulo é o responsável, é o autor desta carta. Tá? Parênteses, muito embora nós tenhamos 13 cartas de Paulo atribuídas a Paulo, algumas dessas cartas certamente não são de Paulo em primeira pessoa. Há 2 anos nós estudávamos aqui mesmo a carta aos Efésios. Se vocês se lembram daquilo que nós falávamos, há certos autores que afirmam, que questionam a autoria paulina da carta aos Efésios, ou seja, não foi ele em primeira pessoa que escreveu, que pegou a caneta e escreveu, mas certamente algum discípulo que se sentiu aí nesta motivação de levar adiante os ensinamentos do mestre. Tá? Então, de certa forma, tem a origem em Paulo, mas não no sentido de que ele pegou a caneta e escreveu. Tá? A carta aos Romanos não. A carta aos Romanos é uma carta autenticamente paulina. Tá? Não há questionamentos com relação a isso. Porém, alguns autores, eles vão questionar se de fato algumas partes da carta provém de Paulo ou provém de outros autores. Uma dessas partes é essa doxologia, o finalzinho do capítulo 16, do último capítulo da carta aos Romanos. Tem esses 3 versículos aqui, 25, 26 e 27, porque o vocabulário é um pouco diferente, tá? Ou seja, algumas imagens que estão ali parece que não combinam muito bem com esse estilo de Paulo. Então são 3 versículos, mas alguns autores acham que talvez algum outro autor quem escreveu, e outros vão ainda mais longe, achando que todo o capítulo 16 não provém de Paulo, mas foi algum autor que tempos depois acrescentou o capítulo 16. Só que obviamente esse capítulo 16 é mais fácil de a gente questionar esse tipo de dúvida, né? Por que isso? Porque ali no capítulo 16 Paulo vai citar mais de 20 nomes de pessoas que ele conhece em Roma. E aí é que está a questão. Alguns autores dizem, se Paulo nunca foi em Roma, como é que ele conhece essas pessoas que estão em Roma? Então certamente não é Paulo que escreveu isso daqui. Mas na verdade a questão é que Paulo pode ter conhecido várias pessoas ao longo da sua vida, no seu ministério, e que depois se transferiram para Roma. Como eu disse a vocês, muitos cristãos foram expulsos de Roma no período de Cláudio, e depois de Cláudio, certamente eles puderam voltar para casa. Então talvez, não necessariamente, não tenha sido Paulo a não escrever esse capítulo 16. Nós podemos admitir que Paulo de fato conhecesse muitas pessoas desta comunidade cristã de Roma. Por isso ele manda essa saudação a tanta gente. Tá? São mais de 20 nomes que são citados ali no capítulo 16. Depois, pessoalmente, vocês podem fazer essa experiência de ler o capítulo 16. Então, mas o que mais importa para nós é que mesmo os exegetas mais, digamos assim, mais impertinentes, eles admitem que Paulo de fato escreveu essa carta. Bem, a carta aos Romanos, ela pode ser dividida em 4 grandes seções, 4 grandes partes, tá? Só para a gente poder ter uma espécie de mapa na nossa cabeça. Isso daqui nos ajuda muito. Por que isso daqui é importante? Porque normalmente nós lemos pequenas passagens, né? Eu vou ler aqui 5 versículos hoje, vou ler 10 versículos amanhã. Lógico, você pode fazer a sua oração a partir dessa leitura de 5 versículos ou 10 versículos, pode. Agora, imagine que vocês peguem, sei lá, o Dom Casmurro. Eu vou ler Dom Casmurro. Aí hoje eu leio a página 15. Amanhã eu vou ler a página 152 de Dom Casmurro. Depois de amanhã eu volto para a página 200. Ou seja, eu vou entender a obra. Eu posso até entender o que o autor está falando naquela página. Mas me falta o quê? Me falta essa visão de conjunto. Esse é o perigo de nós lermos coisas assim avulso.
Por isso que de vez em quando na homilia, né, a gente faz questão de dizer, olha, essa passagem está nesse contexto do Evangelho, não está solto, a coisa não está pendurada no nada, no vácuo, não, existe um fio condutor, e a gente entender esse fio nos ajuda a entender a lógica de argumentação desse autor, tá bem? Então, por isso, o que eu estou dando aqui a vocês é um mapa. Quando vocês pegam a carta aos Romanos, vocês precisam entender que Paulo ele vai passando de um tema para outro. E isso aqui são 4 temas importantes na carta aos Romanos. O primeiro deles é o tema da justiça de Deus. Depois, amanhã, nós vamos ver com mais calma o que se entende por justiça. Porque amanhã sim, nós vamos pegar os textos e vamos ler e comentar textos da carta aos Romanos. Hoje é simplesmente uma apresentação mais genérica dessa carta, tá? Então, primeiramente, o tema central da carta é o tema da justiça de Deus. Também ele escreveu uma outra carta que tem esse mesmo tema, que é a carta aos Gálatas. Só que na carta aos Gálatas, Paulo escreve de maneira mais abreviada, e ali ele está brigando com a comunidade. Aqui não, é um Paulo mais de boas, é um Paulo mais que apresenta mais argumentos, está mais tranquilo, ele expõe melhor a sua argumentação, o seu evangelho. Então, qual é o percurso argumentativo de Paulo? Num primeiro momento, ele apresenta este tema da justificação pela fé. Vai até o capítulo 4. A partir do capítulo 4, ele fala dos efeitos da justificação, ou seja, a humanidade que estava numa situação de pecado foi reconciliada com Deus por meio do sacrifício de Cristo. É isso que nós chamamos de justificação. Agora, uma vez que a humanidade foi justificada, quais são os efeitos da justificação? Paulo fala de diversos efeitos. Paulo fala, por exemplo, da paz que se estabeleceu de novo entre nós e Deus. Paulo fala da esperança da salvação futura. Paulo fala do dom do Espírito que foi derramado sobre nós. Ou seja, são os efeitos desta vida de justificação, de amizade com Deus. Depois que Paulo fala disso, Paulo fala aqui do mistério de Israel. Não é um parênteses. Paulo não está brigando com os judeus da comunidade, não, tá, gente? Não se trata disso. Paulo simplesmente ele começa a argumentar que os judeus, eles tentaram se justificar, ou seja, construir a sua amizade com Deus baseada em merecimentos próprios, e por isso eles nunca conseguiram. Mas esta amizade que nós conquistamos com Deus nos vem por meio de Cristo, da fé em Cristo. Então, enquanto os judeus não aderirem a esta fé em Cristo, eles estarão fora dessa dinâmica de amizade com Deus. Tá? Esse é o terceiro passo aqui da argumentação de Paulo. E por fim, a partir do capítulo 12, Paulo faz uma série de exortações à comunidade. Por quê? Porque não se trata simplesmente de dizer que nós fomos reconciliados, justificados, nós somos amigos de Deus, que lindo, pronto, posso fazer o que eu quiser? Não. Uma vez justificado, eu tenho de me comportar de maneira coerente. Merecimento, né? Não, merecimento não existe. Não existe merecimento nenhum. É tudo graça. É tudo graça. Ou seja, quando eu sou justificado por Deus através de Cristo, eu tenho de responder a este presente que Deus me dá através. Existe um fio condutor. Paulo começa a sua argumentação e vai apresentando tópico por tópico aquilo que ele quer apresentar ao longo da sua carta. Então, se nós perdermos esse esquema, a gente vai entender completamente de modo maluco aquilo que Paulo nos diz nessa carta. Está claro até aqui? Tudo bem? Perguntas? Pois não?
mais cedo o senhor falou que a comunidade de logo de Jerusalém mais agressiva aos cristãos. Quer dizer que Roma, antes dessa política dos judeus, era mais liberal, ao ponto de permitir que. Entendeu? Bem, a relação de Roma com os cultos dos povos que eram dominados pelos romanos não é uma relação de respeito, tá? É uma relação de tolerância. Então, por exemplo, quando Roma invadia um determinado território, era muito comum que Roma levasse para o seu panteão, ou seja, para o seu local de culto, as estátuas dos deuses dos lugares que tinham sido conquistados, porque havia aquela crença de que cada território está consagrado a um determinado Deus. Qual é o problema com relação aos judeus? E depois, evidentemente, com relação aos cristãos. O Deus dos judeus não admite rivalidades. Ele é único. Então, se Roma ele admitisse neste panteão o Deus dos judeus, automaticamente esses outros deuses deveriam ser riscados. Deveriam ser riscados. E a mesma coisa continuou com relação aos cristãos. Mas por que Roma tolerava o culto dos judeus? O que aconteceu? Quando Pompeu, no ano 63 a.C., tomou a Palestina, invadiu Jerusalém, e, enfim, não tem necessidade de entrar nessas minúcias históricas. Na verdade, os judeus eles abriram as portas da cidade para poder, para Pompeu entrar. A única resistência estava no templo, porque um grupo de saduceus se encastelou no templo e não queria deixar Pompeu entrar. Mas, já que a cidade, os judeus, eles foram tolerantes, foram, digamos assim, amistosos, entre aspas, com os romanos, então os romanos retribuíram, concedendo aos judeus a possibilidade de continuar levando a sua vida, o seu culto. Ou seja, nós não nos metemos aqui. Vocês não são obrigados a cultuar os deuses de Roma, vocês podem continuar praticando a sua religião normalmente. Obviamente, enquanto os cristãos eles eram confundidos com os judeus, eles gozavam do mesmo privilégio a partir dos judeus, ou seja, eles podiam viver a sua fé sem estar obrigados a cultuar os deuses dos pagãos. A partir do momento que há essa separação entre judeus e cristãos, porque essa briga houve, né? Eu falei para vocês agora aqui que no ano 50 eles já estavam se pegando na pancada dentro das sinagogas por causa do Messias, e depois a coisa piorou ainda mais. Aliás, basta a gente ler a Escritura para a gente perceber que a convivência não é assim tão harmônica e pacífica. Basta ler o capítulo 8, 6 ali de Atos dos Apóstolos, vai culminar no capítulo 8 com o martírio de Estevão. Ele foi linchado por uma multidão de judeus. Então a convivência não era evidentemente pacífica. De novo, Roma tolerava. Não é que admirasse o Deus dos judeus, não é que. Não. Eu permito que você continue vivendo a sua vida, para não ter mais problemas. Isso, deixou, desde que você não me crie problemas. Essa era a condição. O futuro de Paulo, ele estudou onde? Paulo, ele é natural de Tarso, na Cilícia, na Ásia Menor. Paulo era um judeu de nascimento, digamos assim, ele é oriundo do povo judeu. Ele diz ser fariseu, quer dizer, dessas seitas judaicas que havia na época. Ele pertencia ao grupo dos fariseus, que era o grupo mais observante da época, que observava a lei de Deus nas suas minúcias. Porém, Paulo foi educado em Tarso, na Cilícia, que era uma comunidade profundamente marcada pela mentalidade grega, helenista. Por isso que Paulo ele se comunica tão bem assim em grego, escreve as suas cartas em grego, ele sabe o hebraico, ele conhece as tradições do seu povo, mas ele conhece muito também o lado da cultura grega. Então ele consegue fazer
esta ponte entre esses dois mundos tão diferentes, né? Então, religiosamente, Paulo era judeu, mas culturalmente falando, Paulo era de mentalidade grega. Paulo tinha até muitos títulos, né? De algum texto da... Não, sim, ele fala muitas coisas, ele fala da sua, digamos, das suas, da tribo de Benjamim, de não sei o que, ele apresenta as suas credenciais, se não me engano, em Gálatas, ele apresenta isso. Mais alguma pergunta? Pois não. Não fundou a comunidade de Roma, ele foi um grande colaborador da evangelização de Roma. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente não, a questão, Davi está perguntando aqui se Paulo não fundou, Paulo colaborou. Sim, colaborou. A informação que nós temos nos Atos dos Apóstolos é que quando Paulo chegou em Roma, e Lucas nos diz isso no capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos, Paulo chegou como um prisioneiro. Ele estava numa espécie de prisão domiciliar, tá? Ele não usava tornozeleira eletrônica, mas ele estava em prisão domiciliar, né? Não tinha Alexandre de Moraes naquela época, então tinha outros nomes, né? Pois é. Então Paulo, ele está em prisão domiciliar, mas diz o Evangelho, mas diz Lucas nos Atos dos Apóstolos que apesar disso ele pregava livremente o Evangelho, ou seja, ainda que preso, ele está preso, mas a palavra não. Então Paulo, apesar de preso, ele exerceu ativamente o ministério de pregação da palavra enquanto ele esteve em Roma. Então, razão pela qual, inclusive, os romanos eles se orgulham de ter em Paulo uma de suas colunas da fé. Sem dúvida alguma. Ok, então, hora de acabar. Por hoje é só. Como eu disse a vocês, hoje o meu objetivo aqui era simplesmente fazer esta visão panorâmica da comunidade, da carta aos Romanos. Quando ela foi escrita, onde ela se insere no ministério de Paulo, as circunstâncias ao redor desta carta, para quem Paulo está escrevendo, que tipo de pessoas vão ler esta carta. Então, essas questões é que eu procurei apresentar aqui hoje. Amanhã, o que nós vamos fazer? Amanhã, vejam que esses temas aqui, né, obviamente nós precisamos comprovar isso daqui lendo os textos. E é isso que nós vamos fazer amanhã. Amanhã nós trago as Bíblias, evidentemente, né? Nós vamos ler esses textos, alguns textos. Não vamos ler a carta aos Romanos inteira, porque é impossível, tá? 16 capítulos, mas vamos ler alguns fragmentos aqui da carta aos Romanos que nos ajudam a entender esses grandes temas aqui desta carta. Tudo bem? Graças nos damos, Senhor nosso Deus, por todos os benefícios que de vós temos recebido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.